Oi, povo, tudo bem com vocês? Gente, dando sequência, porque eu tinha falado no vídeo da Luluzinha e da Mônica que eu botei aqui no canal, eu hoje vou falar sobre dois personagens para mim muito queridos e eu acho que para vocês também, Gasparzinho e Penadinho. Mas antes de começar a falar nesse vídeo, antes de começar o bate-papo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o joinha, curtir, compartilhar o vídeo para você estar me incentivando a continuar aqui produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Gente, eu queria que esse vídeo fosse mais um bate-papo, né? Canal iniciante, meus vídeos não vão ser lá tão elaborados assim. Mas eu quero trazer várias discussões hoje relacionadas ao tema, Gasparzinho e Penadinho. É, Principalmente as diferenças, as semelhanças e contar algumas curiosidades sobre os dois personagens. Eu não sei se vocês sabem, mas o Gasparzinho ele surgiu antes do Penadinho, certo? Mais ou menos ali no comecinho da década, da década de 40, certo? Véspera da Segunda Guerra Mundial, certo? O autor dele é o Simon Reich. Eu fiz até algumas anotações aqui, vocês vão me ver olhando um pouco para baixo, é porque tem umas anotações aqui que tem alguns detalhes que eu vou precisar olhar, tá bom? O Penadinho a gente sabe que é do Maurício, mas o Gasparzinho, ele fez algum sucesso antes do Penadinho. E ele inspirou, pelo menos é o que o Maurício indica na biografia dele, a mesma que eu falei onde ele fala da Luluzinha, que inspirou ele a produzir, a criar o Penadinho. Tá joia? Bom, entre as semelhanças entre eles, a principal deles é a temática, certo? Como eu já falei para vocês. O Maurício classificou algumas temáticas que ele via que tinham personagens relacionados a essas temáticas. Uma dessas temáticas era o quê? Era o sobrenatural. Digamos assim, o terror, mas um terror voltado para crianças que não seria um terror, né? Seria só algo mais temático. Então ele pegou isso. Mas uma diferença marcante é que os universos deles são bem diferentes, certo? O universo do Penadinho e o universo do Gasparzinho. O universo do Gasparzinho, ele é mais amplo. O universo do Penadinho, eu não vejo tão amplo assim. O universo do Penadinho é aquela turminha de personagens que são seres de horror que vivem junto com ele no cemitério. O círculo do Gasparzinho já é um pouco mais diferente. O que que eles são? Geralmente são fantasmas ou então a bruxinha, que é a Luísa, né? A Wendy, que aqui no Brasil foi traduzida e trazida como Luísa. E outros personagens, como os tios dele, o primo dele, são todos fantasmas. Então não há tanta riqueza, digamos assim, de espécies de seres sobrenaturais nas histórias do Gasparzinho. Mas ao mesmo tempo ele é mais expansivo, porque ele não mora especificamente dentro de um cemitério. Então ele pode viver diversas aventuras que uma criança viveria. Por isso que ele aparece resgatando bichinhos, é, já que ele não gosta de fazer o mal, né? O fantasminha, camarada, ele não quer assustar ninguém. Ele parece resgatando bichinhos, fazendo bem, enfim. O Penadinho não é muito assim. O Penadinho já tem mais um pouco de humor cômico, sobrenatural. E ele faz até aquele humor com ele mesmo, sabe? Quando ele diz que tem um lençol e às vezes tem que lavar o lençol dele. Enfim, anotando aqui algumas anotações que eu botei aqui, foi que o autor do Gasparzinho, o Seymour Hirsch, ele foi convocado para a Segunda Guerra. Ele tinha acabado de escrever a história do Gasparzinho e ele foi convocado para a Segunda Guerra. Algo foi que ele fez? Isso ele transferiu a história, deixou a história na mão de um amigo dele, para esse amigo dele comercializar essa história com alguma dos grandes estúdios de animações na época, né? Já que as animações estavam num boom nos Estados Unidos. E esse amigo dele vendeu, até por uma quantia considerada modesta, para a Paramount. E a Paramount logo criou uma animação que teve até sucesso essa animação, e foi daí que desenrolou toda a franquia, né? Da série do Gasparzinho. Eu, anotando aqui, como eu já falei, ele foi convocado pouco tempo depois para a Segunda Guerra, deixou nas mãos de um amigo que vendeu os direitos, certo? É, o Penadinho, o Gasparzinho também, ele passou por vários testes, que não aconteceu com o Penadinho, certo? Eu anotei aqui, eu realmente percebi isso ao longo do tempo, eu também, nas minhas pesquisas, que ele fez o quê? Como ele passou de várias mãos,
né, durante a história dele, dos detentores dos direitos dele, alguns tentaram repaginar ele, já que é um tema um pouco delicado, digamos assim, tratar de fantasma, tentaram repaginar ele conforme as opiniões, as estratégias que cada empresa detentora dos direitos achava que ele deveria ter, entende? Então tem hora que ele perde mais aquele humor, aquela parte sobrenatural, ele se torna um fantasminha, vivendo normalmente como se fosse uma criança, entre aspas, vivendo aventuras na rua e tudo, e já às vezes volta para esse lado mais sobrenatural, tendo contato com outros seres sobrenatural. Enfim, ele dá essa variada grande ao longo na linha do tempo do Gasparzinho, o que não tem no Penadinho. Em 94 é lançado o filme do, do Gasparzinho, que foi um filme live action, mas que a animação, o Gasparzinho era uma animação em 3D, certo? Foi uma das primeiras que juntou essas duas coisas. Isso foi no ano de 95. Foi no ano de 95. E também teve a questão da, da venda, né? Da venda do Gasparzinho. Isso foi, acho que foi um virador de chave para aquela identidade daquele traço que a gente conhece muito bem no Gasparzinho. Que foi quando ele foi vendido, a Paramount vendeu os direitos dele para uma editora, certo? E essa editora começou a produzir gibis, quadrinhos. E quando ele foi vendido para essa editora, que era a Haber Comics, ele foi introduzido no traço da Haber Comics, que já tinha um universo. Mas ele também, a Haber Comics ela não comprou só o Penadinho da Paramount, não, porque tinha outros personagens, que é a Little Andre, que trouxeram para o Brasil como Tininha, ela também foi vendida para a Paramount. Então todos tinham esse traço. Aí a é, a Haber Comics, ela tinha como se fosse um universo Maurício de Souza, entre aspas, dela. Ela tinha Riquinho, ela tinha Bolota, ela tinha Broadway. Isso eu tô falando os nomes brasileiros, né? A Tininha, que era a Little Andre nos Estados Unidos. Ela tinha o Riquinho, ela tinha o Mildinho, ela tinha o Brasinha, ela tinha o Lelo. Enfim, ela tinha, o Lelo é o primo do Gasparzinho, que também tinha revistas solo, viu, gente? Ela tinha todo o universo de personagens. E esse traço da Marvel Comics é o que ficou mais famoso e mais conhecido pra gente, né, aqui no Brasil, como traço do Gasparzinho, era justamente o traço que a gente tinha nos gibis do Gasparzinho que eram comercializados no Brasil. Particularmente, na minha humilde opinião, o traço do Gasparzinho, o traço da Haber Comics, junto com o traço da escola de Marcinelli, né, da Bélgica e da França, que é o mesmo traço dos Smurfs, para mim são os traços conhecidos, né, mais fofos da história dos quadrinhos infantis. Assim, eu amo de paixão. Tanto o traço da antiga Haber Comics, como a escola de Marcinelli, para mim, ó, tudo de bom. Continuando, voltando aqui, gente. Aí muita gente se questiona, né? Ah, mas o Riquinho, ele é parecido com o Gasparzinho, será que é a mesma pessoa? Mas, gente, é porque o Riquinho, ele era desenhado quando ele foi vendido para a Haber Comics, da Paramount para a Haber Comics, ele era desenhado pelos mesmos desenhistas, então ele teria o mesmo traço. E era um traço padrão da editora. Muito lindo, por sinal. Mais uma vez aqui, declarando que sou um fã da Haber Comics, né? Da extinta, da finada Haber Comics. Agora falando do Penadinho, né? Como eu já tinha falado, o Penadinho ele vive com a turma dele no cemitério. Ele tem um lençol e isso rende várias piadas engraçadas nas histórias deles, né? É, tem até aqui também, eu vou ter aqui, que ele apareceu na revista Bidu número um. Na realidade, ele não, um fantasma apareceu na revista Bidu número um. Foram as primeiras revistas que o Maurício lançou, que não tiveram sucesso, foram curtinhas, se não me engano, foram 5 edições. E eu trouxe até aqui para vocês verem. Ó, ele aparece aqui. Ele não, o Penadinho não. É esse um fantasma que não dá para se saber se é o Penadinho, certo? Na revista número um. Esse aqui é o livro histórico da coleção, que foi lançado em 2015 em comemoração aos 80 anos do Maurício. Tá joia?
Bom, depois disso ele apareceu em Tirinhas do Cebolinha, na tirinha 51 do Cebolinha, em 6 de abril de 1963, certo? Então, assim, no começo dele, o Penadinho ele era um personagem das tiras do Cebolinha, ele interagia com o Cebolinha, entende? Depois, tá aqui, ó, a primeira tira solo dele foi em 17 de agosto de 1964, certo? E em 1965 ele estreou um livro pela FTD, certo? Um livro ilustrado, foi um dos primeiros livros do Maurício. E foi relançado em 2015 esse livro, também em comemoração aos 80 anos do autor. Neste livro aqui, ó, Maurício, o Início, certo? Aqui está o penadinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Ah, bem em cima. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Pronto. Esse daqui era o livro do Penadinho, que foi lançado em 1965. Tá certo? Esse aqui é a capa do livro. Aparece o Penadinho e o Cranícola. Em algumas histórias, né, é meio contraditório, de gente que diz que ele era criança, gente que diz que ele era adulto. Eu não gosto, vou nem entrar muito nisso, porque isso depende muito de quem vai desenhar o personagem. Não é nem muito algo convencionado dentro da empresa, na MSP e tudo. Olha, o Penadinho ele já foi criança, o Penadinho morreu adulto. Não, acho que varia muito de roteirista para roteirista. Não vou nem entrar muito nisso. Mas uma das histórias mais conhecidas, né, é que ele morreu. O nome da história é A Verdade sobre as Pernas Curtas. É que o nome dele era José Carlos Amorim, que ele morreu prensado por uma prensa hidráulica quando ele estava dentro do carro dele, e por isso ele ficou com as perninhas pequenas. Só não dizem por que a Alminha também tem as perninhas pequenas, que o Chuquinha tem as perninhas pequenas, enfim. É, em 2010 foi lançado um curta em 3D do Penadinho, e também foi lançado, se eu não me engano, em 2016, a primeira gráfica em MSP dele, pela Cristina Eiko e o Paulo Crumbi, pela MSP. É o que foi o Penadinho Vida. Eu não tenho nenhuma dessas duas em MSP, gente. Nessas gráficas em MSP. Eu tenho outros, mas essa eu não tenho. Me arrependo até hoje, mas eu vou comprar ela, se Deus quiser. Penadinho Vida e Penadinho Lá. No gibi, ele apareceu pela primeira vez no número 23 da Mônica, de 1972. Bom, com isso eu encerro as curiosidades sobre ele e lembro mais uma vez que o Gasparzinho já existia, certo? Ele já puxava para os quadrinhos essa temática do sobrenatural voltado para o público infantil e que o Maurício percebeu isso e muito estrategista como o Maurício é, ele aproveitou disso e criou o Penadinho. Ele pegou a mesma temática e fez uma nova obra. E isso é normal no mundo da arte. Ninguém cria arte sozinho. A gente cria arte a partir dos nossos entendimentos, das nossas vivências de mundo. Então, como ele bota na biografia dele o Gasparzinho como uma referência, o Gasparzinho era uma vivência de mundo que ele, como artista, tinha. E provavelmente se inspirou para criar o Gasparzinho. Por isso é só, gente. Eu vou pedir mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, deixe o sininho para você estar me ajudando. E até o próximo vídeo. Já tô me engasgando aqui, gente, tanto falar. E até o próximo vídeo, tá certo, gente? Tchau, tchau.